E a gente dá sequência às sabatinas com os candidatos ao governo do estado. Hoje o Bom Dia Maranhão entrevista o candidato Simplício Araújo. José Simplício Alves de Araújo, natural da cidade de Bacabal, tem 53 anos, é empresário, consultor e graduado em análise de sistemas. Foi secretário de Indústria e Comércio na gestão Flávio Dino e atualmente está deputado federal. A nutricionista doutora Marli tem 51 anos, concorre na chapa como vice-governadora. Ele já está aqui comigo. Muito bom dia para o senhor. Muito bom dia. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, Kate. E espero fazer mais uma boa entrevista, porque essa porta, esse importante acesso que vocês estão nos dando vale muito mais do que qualquer movimento político hoje pelo Maranhão inteiro. Candidato, o senhor tem 2 blocos de 13 minutos, lembrando que o seu último bloco, o senhor tem 2 minutos de considerações finais no finalzinho, tá bom? Vamos começar falando, já que são temas livres, né, sobre saúde. A gente sabe que é uma área extremamente sensível e, claro, né, as pessoas que necessitam da saúde precisam disso numa primeira, né, urgência. E também a demanda da capital é extremamente, na verdade, é gigantesca em razão das pessoas que vêm do interior para cá, porque falta atendimento e sobremaneira de especialidades sensíveis. Em toda essa gestão, né, inclusive do próprio governo do estado, não houve convênios, né? Mas no seu plano de governo, o senhor defende um programa chamado SIM, né? Que pretende, inclusive, aí conveniar com os municípios, abrindo mais aí um leque de oportunidades. Explica pra gente como é que vai funcionar essa proposta, candidato. Kate, na verdade, é uma proposta, é um pacto de gestão que eu vou propor logo no primeiro dia de governo. Qual o problema hoje da saúde? A saúde avançou, nós temos bons hospitais, nós temos boas estruturas, profissionais fantásticos que nos ajudaram muito durante a pandemia. Mas, por exemplo, aqui em São Luís, nós temos 3 donos, vamos dizer assim, da saúde. Nós temos uma estrutura do município, uma estrutura do estado e uma estrutura federal. O que eu estou propondo é que a gente faça um pacto onde a gente tenha um único gestor de todas essas unidades de saúde, de todos esses problemas de saúde. Por que isso? Porque às vezes o paciente entra no sistema municipal lá em Imperatriz e aí não tem o seu problema resolvido. Aí ele vai para o sistema estadual, também não tem o seu problema resolvido e aí às vezes ele tem que gastar ou vender tudo que tem para tentar ficar vivo. A gente unificando o sistema, nós vamos ter resultado para o paciente e eficiência no gasto. Mas esse recurso, né? De onde virá esse recurso, já que a gente tem aí estabelecido amplamente que o Estado, por exemplo, hoje não consegue alcançar em razão exatamente dessa mesma problemática, digamos assim, né? Que é tão ventilada, que é a falta de recursos. De onde virá isso, então, candidato? E o senhor, pretende, então, estabelecer esse retorno dos convênios com os municípios? Olha, os recursos já existem. O município recebe muito dinheiro para cuidar da saúde aqui na ilha, por exemplo, aqui em São Luís. O governo do estado também recebe uma parcela de recursos importantes e temos recursos no governo federal. O que eu estou propondo é que a gente deixe de sobrepor ações e também uso de dinheiro, porque se eu tiver uma única gestão... Então é uma administração de recurso? Eu acredito que é sobreposição. Eu não posso aqui ter esse diagnóstico ainda, porque eu não estou ainda comandando o governo. Mas com essa otimização, com essa orientação de que o paciente vai entrar num único sistema e ali ele vai ter que ter o seu problema resolvido, a gente vai gastar melhor esse dinheiro. Porque, eu repito, às vezes o paciente vai na rede municipal, não resolve, na rede estadual não resolve, vai lá no HU, no materno-infantil, não resolve. Imperatriz, Caxias, nas grandes cidades também nós temos a mesma coisa. Além disso, Kate, na saúde tem 2 pontos importantíssimos que eu terei toda a atenção a partir de 2023. Primeiro, para os mais de 1 milhão de idosos. Pessoas que estão em casa, sem poder se deslocar em virtude da violência ou em virtude mesmo da falta de oportunidades para fazer aí uma alimentação adequada, uma movimentação adequada, e nós precisamos cuidar dessas pessoas.
Na outra ponta, nós temos as pessoas especiais e as pessoas que foram combalidas em decorrência da pandemia. Muita gente com problemas psicológicos por ter perdido um ente querido, ter perdido ali uma referência de vida, ter perdido o emprego, e nós precisamos recuperar essas pessoas, precisamos auxiliar essas pessoas, porque muitas delas estão indo para a depressão, estão desacreditando que o Maranhão pode ser um estado bom para viver. Nós vamos ter um estado bom para viver, porque se nós tratarmos com os recursos que nós temos aqui bem o maranhense, nós vamos tê-los de forma importante nessa nova etapa do Maranhão a partir de 2023, que é essa construção do Maranhão empreendedor que eu estou propondo. Agora, candidato, a gente não consegue falar, né, de saúde sem automaticamente lembrar do saneamento básico, né, que está intrinsecamente ligado, até porque a gente sabe que se você atua na prevenção, claro que vai se gastar muito menos. Mas essa é uma realidade que não existe no Maranhão também, né? Eu tenho perguntado, né, para os candidatos, tanto ao governo do estado quanto do Senado, sobre essa problemática que é histórica, aliás, no Maranhão e atinge, né, todo o estado de uma forma geral. Agora, na capital, nós temos aí, de forma seguida, pelos últimos 3 meses, praias impróprias para o banho. Capital que é, na verdade, um destino de lazer, né? Nós temos uma orla gigantesca, o turista chega, não consegue aproveitar aquilo que é oferecido, né, pela cadeia do turismo. Então, como resolver esse problema, já que nós temos também na ponta a CAEMA, né, e que a gente já sabe, o cidadão que está em casa, o maranhense, o eleitor, a problemática, né, que também isso reflete em todo o Maranhão. O que é que o senhor tem, né, de forma muito concreta para estabelecer diante dessa situação e que a gente sabe que só tem aumentado aí a problemática e causado transtornos para esse maranhense? Kate, o problema da CAEMA hoje, para qualquer um de nós, até para o próprio governador em exercício, é muito difícil fazer um diagnóstico, porque a CAEMA não conhece o seu próprio patrimônio, ou seja, os ativos da CAEMA não tem, ninguém tem clareza sobre eles. Atualmente, existe uma empresa de consultoria fazendo esse levantamento. Só após esse levantamento é que você pode falar de um planejamento para a CAEMA. Porque é como na tua casa, por exemplo, se você vai fazer algum planejamento para uma viagem ou para alguma coisa, você tem que saber tudo que você tem para poder fazer aquela viagem ou para fazer aquela aquisição. No caso da CAEMA, a gente não conhece o patrimônio ativo da CAEMA e isso está sendo levantado. Só após isso nós vamos poder fazer. Mas tem duas coisas importantes que eu posso falar sobre a CAEMA. A primeira coisa, Kate, é que eu não vejo com bons olhos o pagamento pela água num estado onde a renda mensal das pessoas é em torno de R$600 reais. Então isso eu quero deixar bem claro para a população, que eu como governador, eu vou fazer de tudo para que a água não seja comercializada aqui no Maranhão. Depois eu quero deixar aqui um recado muito claro para pessoas muito importantes que trouxeram essa companhia até agora, que são os funcionários da CAEMA. Eu vou fazer tudo o que for possível para que ninguém lá perca os seus direitos, para que as pessoas se sintam agraciadas, se sintam esperançosas em resgatar comigo essa companhia ou destinar essa companhia para um devido fim depois que nós soubermos os números, mas com o seu futuro ali garantido em decorrência do grande trabalho que eles fizeram pelo Maranhão e por essa companhia. Muito bem, vamos falar sobre as mulheres, né? Eu sei que nesse momento boa parte dos lares, aliás, existe até um percentual, mais de 50% dos lares maranhenses hoje são chefiados por mulheres que têm aí uma jornada, né, árdua, uma jornada muitas vezes extremamente difícil, e falo isso porque conheço isso e vivencio isso na prática também. Nós temos hoje uma realidade para as mulheres que é uma das mais duras possíveis, com falta de políticas públicas voltadas, né, de forma especial a essas mulheres. E, inclusive, nós temos números assustadores, né, do ponto de vista da segurança, que é um direito constitucional de todos, né? Nós temos aí mulheres morrendo vítimas de feminicídio e mulheres que, nesse momento,
apanham, então estão em cárcere privado nas suas casas. E a gente vê que o número, né, e não é um problema do policial de forma específica, né, porque o policial, a polícia, de uma forma geral, o sistema até atua, mas a falta do policial, porque nós temos 600 pessoas, ou um pouco mais de 600 pessoas para cada policial. Então, é uma realidade dura de se enfrentar. O que se estabelece na sua proposta, caso o senhor venha ocupar essa cadeira para os próximos anos, que é uma situação urgente, né? O que é que o senhor tem de políticas públicas para essa mulher que está cada vez mais, né, de forma, sendo colocada aí, a gente fala tanto sobre ampliar, priorizar, dar oportunidades, mas na prática isso pouco acontece com relação aos governos. Kate, primeiro, com relação à segurança, o governo Simplício Araújo, a partir de 2023, vai resgatar uma coisa muito importante que está faltando hoje aqui no Maranhão. Perspectiva, esperança. Quando as pessoas não têm nenhuma visão do futuro, não tem ali uma perspectiva de crescimento, ela realmente fica abandonada e às vezes camba para outros fins. Os problemas econômicos também descambam para conflitos de todas as espécies, às vezes dentro das famílias. É claro que a mulher hoje ela ocupa um espaço importantíssimo, você é uma prova disso. Outras mulheres que eu conheço maravilhosas que estão tocando aqui o comércio, a saúde, a indústria, uma rede de solidariedade, enfim, a mulher já ocupou o seu papel. E eu não tenho dúvida de que é a mulher que vai protagonizar nos próximos anos aqui no Maranhão, que vai liderar nos próximos anos aqui no Maranhão, um importante crescimento. Os homens vieram sim até aqui, mas hoje a gente tem mais mulher votando, tem mais mulher liderando o comércio, mais mulheres hoje buscando melhorias de vida e a gente vai, com toda certeza, reforçar esse laço de segurança não apenas em torno da mulher, mas também em torno dos seus filhos, porque essa violência também, ela hoje é maior com as crianças, em torno dos idosos e permitir que o maranhense volte a sonhar, volte a acreditar que é possível fazer um Maranhão empreendedor com mais gestão. Um Maranhão que não seja apenas bom para os políticos, como a gente vê no dia a dia aqui no nosso estado, lamentavelmente. Empresas não conseguem levantar patrimônios ou ter sucesso que alguns políticos têm aqui praticamente da noite para o dia, porque fortunas foram criadas, fortunas foram levantadas aqui nos últimos anos e a gente não vê a dedicação dessas pessoas para deixar um legado político importante, que seja objeto de esperança, e um espelho mesmo para que as pessoas possam buscar nessas pessoas um meio de vida, um modo de vida, buscar nessas pessoas uma referência para construir as suas vidas. Muito pelo contrário, elas estão se afastando da política. E é preciso que a gente volte a acreditar na política, porque, por exemplo, durante a pandemia, é claro, muita gente fugiu, muita gente se acovardou, mas a gente mostrou o papel de um verdadeiro líder, o papel das pessoas comprometidas com a vida e com o estado do Maranhão, quando nós salvamos muita gente aqui e colocamos o estado aí, graças a Deus, como um dos estados onde menos morreu pessoas aqui no estado do Maranhão. Então, o ambiente precisa ser mudado para que a gente possa realmente mudar essa questão da segurança. Se nós não mudarmos isso, nós vamos ter cada vez mais pessoas desacreditadas, indo para a droga, indo para a criminalidade, sendo cooptadas por essas pessoas que só fazem o mal para os seus irmãos. Muito bem, seu tempo terminou, candidato, seu primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta com outras perguntas também na área da saúde e, claro, evidentemente, outras áreas também. A gente está indo para um intervalo rapidinho, na volta a gente retoma então a entrevista, portanto, na segunda etapa, já no segundo bloco, com o candidato Simplício Araújo, do Solidariedade, que é o segundo entrevistado da série de Sabatinas. É um instante só, a gente está de volta. Muito bem, a gente retorna agora com mais um bloco, né, dos candidatos que estão sendo sabatinados aqui no Bom Dia Maranhão hoje, recebendo, portanto, o nosso entrevistado Simplício Araújo, do Solidariedade. Lembrando que o candidato vai ter mais 13 minutos, 2 deles para as suas considerações finais. Candidato, valendo a partir de agora o tempo,
A gente falava ainda há pouco, e eu quero insistir um pouco mais no assunto, em razão da grande população feminina que nós temos. Nesta gestão atual, né, se tem lá no escopo, né, de propostas ao longo dos últimos 7 anos, a proposição era a criação de casas, né, de espaços voltados para as mulheres, o que na prática não vai acontecer, porque nós temos aí alguns meses para finalizar esse governo. E a gente sabe que é necessário que esse equipamento ele seja concreto, visível, porque nós temos 217 municípios, tem mulheres que sequer nunca ouviram falar de Lei Maria da Penha, por exemplo. Não sabe o que é uma patrulha, né, que possa buscar, que possa auxiliar. O que é que o senhor pensa sobre o assunto e o que é que o senhor tem de proposições para esta atual gestão, caso o senhor venha a ocupar? Eu acho que essa não é obrigação apenas de um dos entes federativos. Não é papel apenas do governo do Estado. Então, buscarei a parceria com os prefeitos e principalmente com o governo federal, além de organismos que funcionam já, redes solidárias, redes de mulheres que hoje ajudam mulheres a progredir, a melhorar de vida. Eu acho que esse é o caminho. Além, claro, do que a gente puder fazer para instalar nas regionais todo o apoio para que as mulheres possam continuar sendo empreendedoras, continuar encontrando um lugar para colocar os seus filhos, para aumentar a sua dedicação ao trabalho, proteção aos direitos da mulher, um espaço onde ela possa encontrar toda ali vamos dizer, o acolhimento necessário quando dos problemas, não apenas de violência, mas quando dos problemas relacionados ao dia a dia e também relacionados ao empreendedorismo. Muito bem, vamos falar sobre emprego, candidato, né? Nós temos hoje um estado que tem aí pelo menos mais de 1 milhão de pessoas que dependem de programas sociais, a exemplo aí do programa do governo federal. O senhor defende, né, que as pessoas elas sejam capacitadas, busquem caminhar com as suas próprias pernas. Inclusive, em das suas propostas, o senhor fala na criação de um cartão, né? Como funcionaria, portanto, esse cartão e que, inclusive, do outro lado, o senhor fala sobre não precisar criar estruturas como restaurantes populares e esses mecanismos. Primeiro, o senhor é contra esses restaurantes populares? E de que forma que seriam criados aí esses mecanismos para dar suporte para esse cidadão que já não tem essa frente de trabalho num primeiro momento, por enquanto, por exemplo? Jamais poderia ser contra restaurantes populares ou qualquer iniciativa para garantir alimentos para a nossa população. Primeiro, Kate, eu quero ampliar um pouco aqui a minha resposta te dizendo o seguinte: eu tenho afirmado e reafirmado por onde eu tenho passado, que no Maranhão só vai estar bom para todo mundo quando tiver bom para os pobres. Por que eu digo isso? Porque nos últimos anos a gente viu a classe política se servir do Maranhão, ficar milionários, terem muitas posses e o serviço privado ali praticamente largado à sorte. Nós precisamos mudar essa realidade, até porque hoje, ao contrário de 20 anos atrás, não é mais o serviço público, o setor público, quem emprega e movimenta a maior quantidade de recursos aqui no estado do Maranhão. A iniciativa privada hoje é quem mais emprega e é quem mais tem contribuído para o crescimento. Aqui mesmo na cidade de São Luís ou em qualquer cidade do interior, basta você olhar com atenção. Você não vai encontrar investimentos públicos de milhões de reais empregando as pessoas. Mas você vê prédios, hotéis, faculdades, você vê hospitais privados, vários investimentos privados fazendo com que as cidades cresçam. Então, com relação ao tema do emprego, Kate, nós precisamos pensar nas pessoas que já estão preparadas para o mercado de trabalho, mas eu também preciso pensar nas pessoas que ficaram sem essa sorte nos últimos anos. Então, como você disse, eu tenho 1.100.000 pessoas que dependem dos programas sociais. Pessoas que vivem, em média, com R$150 por dia, muitas delas. A gente não pode crescer, desenvolver, pensar no Maranhão com oportunidade sem pensar nessas pessoas. Então, antes desse programa do cartão para alimentação, eu tenho um programa chamado Maranhão Inclusivo.
eu vou resgatar a cada ano uma parcela dessas pessoas, vou ofertar para essas pessoas cursos técnicos, carpinteiro, pedreiro, mecânico, eletromecânico, uma série de cursos que a gente está precisando e não encontra facilmente, e eu vou dar uma bolsa de R$600 durante 3 meses para que essas pessoas tenham todo o foco e toda a atenção para se capacitar. Ao final do curso, com um banco digital que será criado na minha gestão, eu vou ofertar um crédito de 3 a 5 mil reais para que as pessoas possam comprar materiais e exercer a sua profissão. E vou acompanhar essas pessoas durante um ano. Porque a cada 100 mil, 50 mil pessoas que eu for tirando desses programas sociais, eu vou aumentar a renda dessas pessoas, que hoje é de R$145. Vamos dizer que a pessoa ganhe uma diária de R$100 e trabalhe só 20 dias durante um mês. Ela vai ter ali R$2.000. Isso vai ser importante para ela, mas é importante para todo mundo. Por quê? Porque essa pessoa passa a comprar mais alimentos e os comerciantes vão vender mais alimentos. Passa a comprar mais roupas e os comerciantes vão vender mais roupas. Passa a comprar mais eletro, mais móveis, enfim, material de construção. E isso é uma ciranda, é uma roda, é um círculo virtuoso em que todo mundo acaba ganhando. Com relação ao cartão, Kate, é muito complicado a gente ver hoje as entregas de cestas básicas e até peixe, do jeito que a gente está vendo. E o pior, a gente não sabe se isso chega para quem realmente precisa. Porque para você distribuir, principalmente com dinheiro do governo, você tem que distribuir para quem precisa. Então eu vou lá nos municípios, vou pegar o CAD único, que é o cadastro dessas pessoas que precisam realmente, que têm necessidade realmente de uma cesta básica, e ao invés de colocá-los numa fila, às vezes no sol, às vezes na chuva, às vezes se expondo desnecessariamente, eu vou dar um cartão. Com isso eu vou permitir que essas pessoas escolham onde comer, e o melhor, qualquer comerciante cadastrado no estado vai poder vender. Hoje, Kate, eu não sei se você sabe, mas enquanto a pessoa paga R$1 no restaurante popular, o governo paga entre R$14 e R$18. Imagina esse dinheiro circulando nessas cidades. É mais uma agregação de valor importante que nós vamos fazer para todas as cidades do Maranhão e não apenas as que têm restaurante popular. Porque hoje nós temos 150 restaurantes populares, mas nós precisamos aí da presença do governo, principalmente para essas pessoas mais pobres, em todos os 217 municípios do Maranhão. Nós temos 14 propostas, Kate. Propostas para a habitação, para a saúde, para a educação, propostas para a alimentação, propostas onde eu mostro como fazer, de onde vai vir o dinheiro e qual é o resultado que isso vai trazer para realmente tirar o Maranhão dessa situação. Falar é muito fácil. Inclusive, o ano passado, enquanto eu já pregava esse plano, porque o Maranhão só sai dessa situação se nós tivermos um plano que seja maior do que o Simplício. Porque eu não posso, enquanto governador, sentar com o prefeito, porque aí a moeda a gente já sabe qual é. Eu não posso sentar com um deputado, porque a moeda a gente já sabe qual é. Eu tenho que ter um plano. Eu tenho que ter um plano aprovado pela população, porque aí ele vai ter o respeito, esse plano vai ter o respeito dos prefeitos e o respeito dos deputados. E é um plano para vários anos, não é um plano para fazer mágica, como tem gente prometendo fazer mágica em 4 anos. Ninguém resolve a situação do Maranhão em 4 anos. Eu resolvo alguns problemas. Por exemplo, eu tenho dito que em 10 anos eu conseguirei gerar 1 milhão de empregos aqui e em 3 meses eu resolvo o problema de insegurança alimentar aqui no Maranhão. Eleito em outubro. Logo em outubro eu começarei a trabalhar para resolver o problema da fome, porque a gente tem produção. A gente agora, tem milho, candidato, a gente tem soja, a gente tem arroz e está indo para fora do Maranhão. Basta ter aí uma articulação para que a gente possa resolver esse problema das pessoas que passam fome aqui no Maranhão. Agora, candidato, não parece um pouco contraditório, apesar que o senhor não estava governador, mas fez parte dessa administração, que, aliás, a gente está falando agora sobre recursos, né? E recursos volumosos que foram empreendidos aí, o senhor mesmo colocou na construção, na colocação, implantação de restaurantes populares que somam aí pelo menos 150, o que preocupa, porque a gente sabe como é que isso vai ser administrado para os próximos anos. Temos aí distribuições volumosas, como o senhor mesmo colocou, de peixe, de cesta, num período sensível, principalmente nos últimos 6 meses. Então, nós não tivemos nada concretamente voltado, por exemplo, para diminuir esses números, né, assustadores que a gente tem e negativos do Maranhão.
Maranhão. Numa outra ponta, nós temos uma administração extremamente ampliada, com diversas secretarias, e o senhor, inclusive, defende, né, que seja enxuto isso, né, colocando ali entre 14 e 18 no máximo. Como administrar dessa forma, já diante de tudo isso que eu já coloquei, até porque o senhor fez parte dessa administração? Kate, eu não fiz parte dessa administração. Quando o Itamar Franco assumiu o governo do Collor, não era o mesmo governo. Quando o Temer assumiu o governo da Dilma, não era o mesmo governo. Hoje é um outro governador. Mas antes o senhor fez parte, não fez? Eu não concordo, fiz parte com muito orgulho, ajudei bastante. Não vi de forma alguma, por exemplo, o governador Flávio Dino mandar 100 milhões de reais para prefeitos, principalmente em época de campanha, como a gente está vendo agora. Principalmente, como eu já alertei no debate, quando a gente tem 33,4% do reajuste dos professores para pagar, e eu vou pagar. Nós temos hoje 1.300.000 de dívida apenas na GED, que está lá paralisando a GED, o que é inadmissível. Nós temos aí pessoas que fizeram um concurso, se prepararam para servir a polícia e não estão convocadas. E temos vários outros problemas, como, por exemplo, com 100 milhões de reais você compraria 2 ferryboats. Então eu não concordo com o que está acontecendo atualmente. Aliás, Kate, eu quero te deixar bem claro, e deixar bem claro também para a população do Maranhão, que eu não apoiei e jamais apoiaria alguém que mandou bradar em uma TV local que, quando sentasse na cadeira, resolveria a sua eleição. Para mim, chegou a mensagem de que ele faria qualquer coisa, inclusive quebrar o Estado para se reeleger. E eu nunca participei desse tipo de conchavo, eu nunca participei desse tipo de negociata, eu nunca me vendi e nunca também fui dobrado. Eu sempre tive uma posição. Então, eu não posso, de forma alguma, aceitar que os meus filhos continuem a viver num Estado onde a maioria da classe política tem esse pensamento oligárquico. Isso é um atraso muito grande. A oligarquia não é uma ou duas pessoas. A oligarquia é esse pensamento que está entranhado na maioria da classe política. E que a gente, se não se livrar de vez disso nessa eleição, a gente vai continuar ouvindo essa lenga-lenga lá em 2026, em 2030 e 2034, que o Maranhão é pobre, mas nós temos muita terra, etc. e tal. Nós precisamos agora fazer uma gestão a partir de 2023, e eu farei isso voltada para as pessoas. Chega apenas da classe política se dar bem aqui no Maranhão. É hora de nós aproveitarmos os nossos potenciais, de nós realmente inserirmos essa juventude que não pode ficar atrasada em decorrência aos outros estados no emprego, na renda, nas oportunidades que esse Maranhão tem muito. Eu acredito muito nesse estado. Enquanto tem muita gente falando mal do Maranhão, eu sou candidato a governador, serei o governador porque eu gosto do Maranhão, eu acredito no Maranhão e nos maranhenses. Muito bem. Muito obrigada, candidato, pela sua participação aqui com a gente.